Bom, vamos lá. Já vou avisando que quem gosta de vídeo curtinho, esquece. Esse não vai ser. Tem me preocupado muito a questão da escola sem partido. Até que ponto isso pode chegar? A primeira coisa, né? São colocadas algumas diretrizes para que seja fixada na sala de aula e que essas diretrizes devem ser seguidas, como ainda colocam como obrigações do professor, de deveres do professor, uma coisa assim. Então eu vou tratar de um por um e vamos lá. Primeiro, o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos com o objetivo de cooptá-los para esta ou aquela corrente política, ideológica ou partidária. Gente, se isso fosse realmente possível, tratando da educação física, que é a minha área, todos os nossos alunos não seriam mais obesos. Nem eu, né? Lógico. Então, para. Que bobagem. O professor não faz isso, o professor se expõe. Ele expõe a sua ideia, expõe o seu pensamento, o que ele pensa sobre o assunto. Mas vamos adiante. O professor não fornecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. Já existe lei para isso. Essa lei já está prevista. Inclusive a lei, que depois eu vou comentar, da Constituição Federal, que é a liberdade de expressão. Depois eu falo sobre isso. Que é de um texto maravilhoso, brilhante, da pessoa que mandou esse projeto de lei. Mas vamos lá. Terceiro, o professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos políticos e passeatas. Como assim? Então quer dizer que os alunos não deveriam nem ter, se organizar em grêmio estudantil. Que, aliás, o grêmio estudantil serve para isso. É para isso que serve o grêmio estudantil. Para se organizar em manifestações. Pode não ser em passeata, em não sei o quê, mas ele precisa se manifestar quando tem alguma coisa errada na escola, mandar para a diretora, mandar para a coordenação. Se tem um professor que não está se comportando de maneira adequada. É para isso que serve incitar o aluno a se manifestar. Agora, se ele vai se manifestar, de como ele vai fazer isso depende, se ele for menor, da família dele. De qual educação ele tem em casa. E se a gente fosse entrar nesse mérito, aí ia dar mais 50 minutos de vídeo. Quarto, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos, de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. Primeira coisa, de forma séria, de forma justa, com seriedade, vocês estão dizendo que o professor já não faz isso. O que vocês estão dizendo é que o professor não é sério, não é justo. E ele apresenta com profundidade. Já não faz isso? Já não é para fazer isso? Já existe lei para fazer isso. Existe coordenação na escola. O coordenador tem que ver se está acontecendo. E tem mais. As principais versões, não. Aí vocês estão errados. Porque se fosse para seguir essa bobagem aqui, teria que ser todas as versões. Não as principais versões e teorias. Teria que ser todas. Certo?
não as principais. Mas vamos adiante. 5. O professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Eu devo alegrá-los, porque é impossível não fazer isso. A gente tenta, inclusive, educar aqueles alunos que têm pais presos, pais que valorizam o crime, pais que valorizam a bandidagem, a mudar de vida. Mas não. Eles seguem rigorosamente a educação moral recebida em casa. Eles recebem essa educação moral ou imoral de casa e eles reproduzem na sala de aula. Então, fiquem alegres. O professor não consegue mudar isso. Se não consegue mudar isso, não tem por que conseguir mudar outras coisas. Apesar da gente seguir acreditando que a gente consegue, porque senão já tinha mudado de profissão, né? Além disso, os hipócritas de plantão aí vão começar com mimimi. Ah, mas esse barbudo de boina é marxista, né? Comunista. Não sou, não. Eu fui educado numa casa que meu pai era barbudo e por isso eu uso barba. Além disso, como ele, eu sou contra a greve. Mas isso também é outro assunto. 6º e último, graças a Deus. O professor não permitirá que os direitos assegurados dos itens anteriores sejam violados pela ação de terceiro dentro de sua sala de aula. E se um aluno quiser se expressar? Não vou deixar ele falar? Não, aqui você não pode falar qual a sua opinião política? Vê como isso, esses 6 itens aqui, não, quem escreveu esses 6 itens nunca estudou pedagogia. Nunca viu o que é pedagogia. Não sabe o que é. Principalmente a pedagogia da segunda metade do século XX e agora contemporânea. Primeiro porque trata os professores e alunos como seres não formados pela cultura. Dentro da sala de aula, ninguém ali foi formado pela cultura. Não está inserido na cultura, não é um ressignificador da cultura. Nós não temos que respeitar opiniões diversas, né? Respeitando a alteridade. Não. Segundo, o professor deve despir-se de si mesmo na hora que for dar aula. E o aluno deve se comportar como uma tábula rasa na hora que estiver recebendo informações. Voltamos, então, ao século XIX e início do XX. Só pode. Mas vamos voltar aqui, vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo. A liberdade de cátedra do professor se refere à liberdade dele escolher quais são os conteúdos e assuntos a serem ministrados em sua disciplina. A liberdade de expressão da Constituição Federal, aí para todos, refere-se a você ter a liberdade de dizer o que pensa em qualquer momento e tal. É claro que, dependendo do que você disser que pensa, você sofrerá punições legais cabíveis. Se a sua opinião for de que todos determinadas áreas da sociedade devem ser exterminadas, por exemplo. No entanto, aí a gente entra no texto brilhante da pessoa que escreveu isso aqui, respondeu lá no site deles. Ela afirmou que o professor não tem o direito de liberdade de expressão dentro da sua sala de aula, porque ele tem a obrigação de passar a disciplina para a qual ele foi designado. Ora, minha senhora, sinto te dizer, nós temos liberdade de expressão dentro da sala de aula, sim, porque nós continuamos sendo cidadãos, continuamos estando dentro da cultura, dentro da sociedade. A escola não é um caso à parte da cultura.
Nós temos a liberdade de expressão. No entanto, essa liberdade de expressão está, inclusive, no fato de eu dar a minha disciplina e não sair dela, pedir demissão e fazer outro curso, fazer outro curso de graduação e passar num concurso para dar outra disciplina. A liberdade minha de expressão está, inclusive, no fato de eu lecionar aquela disciplina e não outra. Porque o dia que eu não quiser mais lecionar educação física, eu peço demissão e eu vou fazer outra coisa. O dia que eu não quiser mais ser professor, eu peço demissão e vou fazer outra coisa. Isso entra na liberdade de expressão, jovem senhora. E a liberdade de cátedra, não preciso nem mais dizer, né? Me preocupa mais ainda, porque se uma lei dessa passa, o que mais vão querer passar? A educação física tem lutado cada vez mais para a gente poder falar em sala de aula abertamente que esporte não é saúde coisa nenhuma. Ah, você não sabia? É. Esporte não é saúde. Saúde é um conceito muito mais amplo do que fazer esporte. E para não me alongar, isso é só um dos pontos. Pergunta para algum atleta se ele consegue dormir um dia sem sentir dor. Em algum lugar, não importa onde. Tá? Outra coisa que me preocupa muito é se nós estamos retrocedendo. Mas eu vou parar o vídeo por aqui e aguardo aí. Se alguém tiver paciência de assistir tanto, né? Que as pessoas gostam do imediatismo. Isso é outro assunto também. Um abraço. Espero que um absurdo desse não passe, porque já tem leis para isso. E outra, quem é que vai fiscalizar isso aqui? Vamos colocar um cão de guarda na frente da porta? Falou de política, toca uma campainha, e aí? Vai ser duro. Até mais.